Capítulo 5º. Do meio ambiente. Artigo 242. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sua qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao município e à sua comunidade, o dever de defendê-lo, conservá-lo, preservá-lo e recuperá-lo em benefício das atuais e futuras gerações. Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse direito cabe ao município: Inciso 1º. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 2º. Proteger o meio ambiente, e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 3º. Definir espaços territoriais, e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a suspensão permitidas somente através de lei, vetada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 4º. Proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade. Inciso 5º. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino interdisciplinarmente, e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 6º. Estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas em áreas degradadas, objetivando a proteção de encostas e de recursos hídricos, bem como a manutenção de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 7º. Proteger bens de valor histórico, artístico e cultural, as monumentos, as paisagens notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 8º. Legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins. Inciso 9º. Assegurar a participação da sociedade civil no processo de planejamento e na decisão e implementação da política ambiental. Inciso 10. Elaborar e implantar, através de lei, um plano municipal de meio ambiente e recursos naturais, que contemplará a necessidade de conhecimento das características e recursos dos meios físicos e biológicos, de diagnóstico de sua utilização e definição de diretrizes para o seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico e social. Artigo 243. Aquele que explorar recursos minerais, inclusive areia, cascalho ou pedreira, fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Artigo 244. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão, na forma da lei, o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções penais, além das sanções administrativas, com aplicação de multas progressivas nos casos de continuidade de infração ou reincidência, nelas incluídas a redução do nível de atividade, a interdição e a demolição, independentemente da obrigação de restaurar os danos causados. Artigo 245. Para localização, instalação, operação e ampliação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, cabe ao município, na forma da lei, exigir estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Parágrafo 1º. Fica assegurada a participação da comunidade em todas as fases de discussão do relatório de impacto ambiental. Parágrafo 2º. A análise do relatório de impacto ambiental será feita pelo órgão público competente, devendo ser custeada pelo interessado. Parágrafo 3º. Fica proibida a participação na análise do relatório de impacto ambiental de pessoas físicas ou jurídicas que atuarem na sua elaboração. Artigo 246. O município poderá, mediante autorização legislativa, manter consórcios ou convênios com outros municípios, para solução de problemas comuns relativos ao meio ambiente. Artigo 247.
É vedada a concessão de qualquer tipo de incentivo ou anistia, pelo prazo de 5 anos, àqueles que tenham infringido normas e padrões de proteção ambiental. Parágrafo único. Os incentivos já concedidos, e ainda vigentes, serão suspensos, no caso da infração, de que trata o presente artigo, desde que esta sanção não prejudique o direito adquirido. Artigo 248. O Poder Público Municipal instituirá o Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado autônomo e deliberativo, composto paritariamente por representantes do Poder Público Municipal, entidades ambientais e representantes da sociedade civil. Artigo 249. Compete ao Conselho, além de outras atribuições a serem definidas em lei. Inciso 1º. Planejar, formular, executar e controlar a política municipal de meio ambiente. Inciso 2º. Analisar, aprovar ou vetar qualquer objeto público ou privado, potencialmente causador de degradação ambiental. Inciso 3º. Solicitar, por 1/3 dos seus membros, o referendo. Artigo 250. Fica criado o Fundo Municipal de Conservação Ambiental, destinado ao financiamento e implementação de projetos de recuperação ambiental, bem como para o custeio e suas atividades específicas de política administrativa com recursos provenientes. Inciso 1º. Do produto da multa administrativa e de condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente, e das taxas judiciais decorrentes do exercício do poder de polícia. Inciso 2º. Dotações e créditos adicionais que lhe forem destinados. Atos das disposições organizacionais transitórias. Artigo 1º. O prefeito municipal e os vereadores prestarão compromisso de manter, defender e cumprir esta lei orgânica, no ato e na data de sua promulgação. Artigo 2º. Decorridos 5 anos da promulgação desta lei orgânica, será a mesma submetida a uma revisão, em turno único, dependente do voto de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 3º. No prazo de 6 meses, a contar da promulgação desta lei orgânica, a administração municipal promoverá a adequação do seu quadro de servidores públicos, objetivando a eliminação dos desvios de funções. Artigo 4º. Fica criado o Distrito de Nova Rosa da Penha, com sede no bairro de mesmo nome, pelo desmembramento do Distrito de Cariacica, sede do município, a ser delimitado e instalado após atendidos os requisitos estabelecidos pela legislação aplicável a esse procedimento. Artigo 5º. A Câmara Municipal, segundo sua competência, elaborará em 6 meses as leis necessárias à execução desta lei orgânica segundo os seus artigos 248 e 250, findos os quais os respectivos projetos serão incluídos na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto às demais matérias, exceto aquelas cuja deliberação esteja vinculada a prazo. Artigo 6º. O Poder Executivo, no prazo de 150 dias após a promulgação desta lei orgânica, encaminhará à Câmara Municipal projeto de Estatuto do Magistério Público Municipal, para os devidos fins deliberativos. Artigo 7º. O Poder Executivo, no prazo de 120 dias após a promulgação desta lei orgânica, institucionalizará o Conselho Municipal de Educação, conforme previsão legal. Artigo 8º. O Poder Público Municipal instituirá, no calendário das comemorações cívicas e históricas no âmbito municipal, a data de 20 de novembro como Dia Municipal da Consciência Negra, ocasião em que serão promovidas atividades afro-brasileiras próprias da efeméride. Artigo 8º. Fica estabelecido que o Congo, a capoeira e qualquer outra manifestação da cultura negra, devem ser reconhecidos como cultura popular afro-brasileira, e não como folclore. Artigo 8º.
B. O município deve divulgar nos meios de comunicação programas de valorização da participação do negro na formação histórica e cultural brasileira e de repressão à ideia e práticas discriminatórias. Artigo 9º. O Poder Público Municipal, no prazo de 12 meses, a contar da promulgação desta lei orgânica, implantará projeto visando a preservação ambiental e a intocabilidade da paisagem natural, onde se encrava o maciço granítico conhecido como Mochuara. Parágrafo único. Até o advento do Plano Diretor Urbano, fica estabelecida a limitação específica de raio territorial de 1 km, em relação à maior projeção da base do maciço referido neste artigo, como círculo e área concêntrica, em que não se poderão levantar construções com pé direito superior a 6 metros. Artigo 10. Dentro de 60 dias, a contar da promulgação desta lei orgânica, será criada a Medalha do Centenário a ser outorgada pelo Poder Legislativo às personalidades que, pelo pioneirismo e em virtude de relevante contribuição em prol do desenvolvimento local, se inscrevam como dignas de honraria, tendo em conta o 100º aniversário de emancipação político-administrativa a celebrar-se em 24 de junho de 1990. Parágrafo 1º. Fica criada uma comissão, composta de um vereador de cada partido representado na Câmara Municipal, para elaborar a programação do centenário do município. Parágrafo 2º. No desempenho de sua missão, a comissão promoverá estudos, pesquisas, debates e avaliações sobre a evolução política, social, econômica e cultural do município, podendo, para tanto, articular-se com as instituições públicas e privadas, que se dispuserem a colaborar para o brilhantismo do acontecimento previsto neste artigo. Artigo 11. A isenção de que cuida o artigo 158, parágrafo 9º da Lei Orgânica, retroagirá em até 5 anos da publicação dessa emenda, tendo como momento inicial da isenção a data em que o contribuinte tiver preenchido os requisitos ali estabelecidos.